Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo, São Pedro e São Paulo, né, a solenidade a qual nós celebramos, que é uma data, né, no caso, que é do dia 29, como nós sabemos, né, São Pedro, mas para a igreja é antecipada ou o domingo seguinte, né, no caso. A data que estiver mais próxima do domingo é naquele domingo que nós celebramos São Pedro e São Paulo. E como é amanhã, né, então o domingo mais próximo é esse, dia 28 de junho. Então, celebramos hoje essa grande solenidade destes dois homens, né, que a gente já está acostumado, são os dois pilares da igreja, né, são aqueles que sustentaram a igreja. Um, pela fé, né, no caso de poder, diante do Senhor, proclamar sua fé, e o outro pela missão, a qual realizou, né, Paulo, que saiu a partir do momento que se encontrou com o Senhor, ele não parou. Então foi um testemunho vivo de fé, né, daquele que realmente buscou servir ao Senhor da melhor forma. Tinha conhecimento, sabia como fazer e foi lá e fez. E a gente vê na primeira leitura de hoje, nesse momento em que nos Atos dos Apóstolos ali, Pedro, né, no caso, é preso. Mas antes de Pedro ser preso, ali temos outro apóstolo, né, que foi morto, né, pelo Herodes, né, no caso. Tiago. Tiago também era apóstolo, era o irmão de João, né, como a gente viu ele em várias cenas do Evangelho, né, ali junto de João e Pedro, né, quando no momento da transfiguração, ele sobe lá junto com Jesus. Aí a gente às vezes chega a se perguntar, mas por que para uns Deus deixa morrer e para outros não? Né? Porque aqui aconteceu algo parecido com isso, né? Porque Pedro, né, foi preso, mas Tiago foi morto ali no meio do povo. Mas assim, a gente sabe que nós estamos nessa vida e ela é passageira. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus para alcançarmos a vida eterna. Então é uma passagem, né? Aquele momento chegou porque Tiago estava pronto e ali fez sua passagem. Pedro, ele precisava realizar muitas outras coisas ainda para poder, né, chegar ao seu momento também da sua passagem, né, desta vida para outra. E a gente vê, né, quando Pedro chega ao final da sua vida, como ele morre, né, crucificado de cabeça para baixo, porque queriam crucificar ele igual a Jesus, e ele disse, não, igual o meu Senhor, não quero. E fizeram diferente, de cabeça para baixo. Mas até o fim, ele testemunhou, mesmo tendo negado Jesus aquelas 3 vezes, mas ele fez uma linda profissão de fé. E ali, diante do Senhor, ele, podemos dizer assim, resgatou a confiança do Senhor, porque a partir dali ele fez tudo segundo a vontade de Deus. É isso que muitas das vezes nós temos que fazer, porque caímos no pecado, nós retornamos e a partir desse nosso retorno é onde nós devemos verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente se contenta em fazer alguma coisinha aqui, outra ali. Não, é fazer verdadeiramente a vontade de Deus, se entregar ao Senhor, para que nós possamos assim alcançar tamanhas graças que o Senhor derrama sobre nós, a partir do momento que nós dizemos o nosso sim a Ele. Do outro lado temos Paulo, né, que no início da leitura ele diz, completei a corrida, né, guardei a fé. Só voltar aqui, porque tem outra frasezinha no meio, que ele diz assim, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É isso que Paulo diz no final da sua vida, porque verdadeiramente fez a vontade de Deus. Ele ali se entregou de uma forma tão esplêndida na evangelização, na missão, que ele, quando chegou, ele foi capaz de dizer isso. E que nós também possamos buscar, no final da nossa vida, saber
ali que está se aproximando e dizer que nós combatemos o bom combate, completamos a nossa corrida e guardamos a fé. Porque é o testemunho maior que nós vamos dar à nossa posteridade. São 2 homens aqui que são mártires, morreram por causa de Deus. E a partir da sua morte, muitos outros cristãos surgiram. Como se fala, alguns teólogos, que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Que nós realmente saibamos identificar as pessoas que deram a vida pela missão na igreja. E no evangelho de hoje, a gente vê que Jesus está ali junto com os seus apóstolos, e pergunta: que dizem os homens que eu sou? E muitos vão dizendo: João Batista, Jeremias, algum dos profetas. Mas Jesus se dirige a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, inspirado pelo Pai, pelo Espírito Santo, responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas eu pergunto para nós: quem é Jesus? Será que nós temos fé o suficiente para fazer transparecer esse Cristo às outras pessoas? Porque talvez ele está guardado, ele está dentro de nós, mas nós não sabemos como expor. Nós não sabemos como expor nossas ideias sobre quem é Cristo ainda. Talvez não tenhamos a coragem de dizer: quem é Cristo na minha vida? O que Cristo fez por mim? O que Ele realizou na minha vida? Quem é esse Cristo? Quem é esse Messias ao qual é anunciado, ao qual Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Será que nós temos essa sabedoria? Será que nós temos essa graça de responder dessa mesma forma? Ou é somente uma repetição? Porque Cristo, Ele age na nossa vida de diferentes formas. Ele fez algo na tua vida que te marcou. Jesus é aquilo para ti. Ele fez aquilo que mudou as tuas estruturas, mudou a tua forma de ver o mundo. Cristo é isto para ti. Cristo é isto para nós. E temos que saber como lidar, temos que saber como mostrar este mesmo Cristo para as pessoas. E nesta solenidade, desses 2 grandes homens, que nós realmente tenhamos essa fé em Cristo, essa fé de nenhum momento fraquejar, de todos os momentos estarmos firmes ali, porque foi isso que aconteceu. E voltando aqui para Pedro, na primeira leitura, a gente vê que ele foi preso dentro da prisão, ali algemado com mais 4 homens, 2 de cada lado, e fora tinha 4 grupos de soldados, cada grupo tinha 4 soldados, 16, com mais 4, 20 homens ali, para Pedro não fugir. E a igreja se uniu em oração, no mesmo propósito: libertar Pedro. E rezaram, jejuaram, e ali a graça aconteceu. Porque as algemas se romperam, Pedro foi levado pelo anjo, conduzido até o portão, e como é falado na leitura, ele disse que pensava que era uma visão. Acreditou verdadeiramente que estava livre quando chegou no último portão. E aqueles homens dormiram, não viram nada, porque está junto, outros vigiando, de 6 em 6 horas, trocando de guardas para que nenhum dormisse, para vigiar Pedro. E ali a graça de Deus aconteceu, como pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas nós precisamos ser uma igreja unida, uma igreja que reza. Talvez está nos faltando isso, a oração, a unidade. Porque ali nós vimos que a igreja primitiva era unida. Eles viviam tudo em comum unidade. Por isso surgiu comunidade, E eles
faziam tudo juntos. Por que nós deixamos de fazer isso? Por quê? Porque fulano fez isso, fez aquilo, fulano tem mais do que eu, e a inveja começa a aparecer, a discórdia começa a acontecer, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, as intrigas começam a aparecer. Em vez de nós rezarmos para combater isso, a gente vai em cima brigando, a gente vai discutindo, a gente vai amaldiçoando o outro. Isso não é igreja, isso não é viver como cristão. E nós precisamos mudar muito ainda, se nós queremos a vida eterna. Como Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Se nós queremos chegar a este ponto de pronunciar estas palavras, nós temos que mudar as nossas atitudes diante da nossa comunidade, diante do próprio Deus, porque é Ele que nos dá toda a graça, é Ele que derrama sobre nós todas as bênçãos. E se nós queremos isso para a nossa vida, sigamos esse exemplo dos apóstolos e do próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.